mais um quadro de saúde bucal, porque vocês sabem que a saúde começa pela boca, e não sou eu que estou falando, hein? Claro que cada profissional sabe a importância que o nosso corpo tem, mas, gente, a nossa boca é muito importante. Por isso, esse quadro de saúde bucal, para nós, é tudo de bom. E principalmente porque a gente pode contar com a colaboração espontânea da doutora Larissa Schitzler-Hart com a sua equipe, que tem uma equipe bem bacana, bem gostosa e sempre com novidades. Então, vocês já sabem, a gente incomoda elas mesmo, mas no fim vocês acabam gostando. Na verdade é um prazer pra gente, pá. Sempre se tiverem perguntas ou quiserem a consultoria. O problema só é acertar a agenda, né? Que daí é complicado. Mas hoje nós conseguimos, olha só quanta gente aqui, né? E a última novidade que nós temos, assim, queremos perguntar é sobre a odontologia estética. E eu sei que você foi para um congresso powerzérrimo, uma palavra meio americanizada, assim, né? E quais são as novidades que você trouxe de lá? Tudo bem, querida? Tudo bem, Fá. Bom, novidades 1000, né? Foi um congresso, assim, maravilhoso, excelente. Foi um congresso específico de facetas, porcelana e estética. Então, era um congresso direcionado para dentistas e para ceramistas. Foi, assim, bárbaro mesmo. E são as dúvidas, né? Faceta, porcelana, mas assim, ó, vamos combinar o seguinte, já que nós estamos aqui, eu quero um programa só de facetas e hoje nós vamos falar sobre restaurações, que eu acho que é da parte estética, é a que todo mundo um dia precisou e vai precisar, porque não tem como evitar. É verdade, não é só estética, né? Mas é funcional e é muito importante. Até tem muita gente que tem dúvida a respeito de quando usar, que tipo de restauração, como é que eu vou reconstruir um dente meu que quebrou, o que fazer, então tem bastante dúvidas, assim, então é um assunto bem interessante mesmo. E a porcelana, ela é a grande bola da vez, é a estrela do momento, Flávia? Bom, na verdade, Fabiola, a porcelana é um dos materiais que a gente usa para reconstituir um dente, às vezes não um dente inteiro, mas só uma restauração. E nós temos também as resinas de consultório e resinas de laboratório também que a gente usa para essa mesma função. E como é que a gente vai saber qual é um, qual é outro? Todas essas três que eu te falei são restaurações, são materiais estéticos, né? A porcelana é um material mais resistente. A resina também tem uma resistência, mas comparada à porcelana, a porcelana é mais resistente. Mas na boca, todos os dois materiais são, quando bem feitos, bem realizados, são imperceptíveis. Ana Cristina, qual é que você diria assim a indicação para, por exemplo, eu quero colocar, sei lá, vamos supor, quebrei um dente, super comum, né, gente? Quebrei um dente, aí coloca resina, porcelana, o que que faz? Bom, Fabiola, tudo vai depender, assim, do tamanho da restauração, né? Uma restauração muito extensa, o ideal seria mesmo a porcelana, mas aí também tem questão de valores, né? A porcelana, ela sempre sai um pouquinho mais cara que a resina, mas vai depender mais do tamanho da restauração. Restaurações mais extensas indicam a porcelana. Se não for uma restauração tão extensa, pode ser uma resina, mas o melhor material é, sem dúvida, a porcelana. Essas restaurações indiretas, elas permitem que a gente faça o trabalho fora da boca do paciente, no laboratório, com um protético. Então, todo aquele desgaste do paciente ficar com a boca aberta, a língua atrapalhando, a saliva, a adaptação marginal da restauração é melhor, o ponto de contato. Tem muitos pacientes que reclamam que toda vez que eu como fica um alimento entre os meus dentes, carne. Às vezes o fio dental passa livre ali. Então, qualquer alimento que a pessoa comer vai parar ali. Então, por isso que é importante esse tipo de restauração feita no laboratório. A gente consegue ajustar bem o ponto de contato e o paciente não tem mais esse problema. E geralmente, quando a gente pensa, né, pessoal, em porcelana, você já pensa em desgaste, aquela jaqueta, aquela coroa, e daí já dá aquele arrepiozão. Opa, estão mexendo na minha boca. E aí? Mas tem que fazer tudo isso? Como é que funciona? Pelo contrário, Fabiola, as restaurações indiretas, elas são extremamente conservadoras. Por exemplo, o paciente que vem com o dente fraturado. Aquilo que o paciente tem de dente sadio, a gente mantém. Né? A gente tem até um caso aqui para explicar, que mostra
por exemplo, nesse caso, né? O dente bem destruído, mas o paciente ainda tem 2 paredes sadias. Essas paredes, se fosse antigamente, iriam ser removidas para ser colocado um pino e fazer uma coroa inteira de porcelana. Hoje não. O que a gente faz? A gente mantém isso e faz a restauração todinha de porcelana. E o dente fica como se fosse um dente normal. Hoje, a gente arregaça as mangas para salvar o dente, né? Então, quando se fala de estrutura dentinária, de estrutura dentária, a gente mantém. Então, o mínimo que o paciente tiver de dente, aquilo vai ser mantido. As porcelanas evoluíram muito, não se exige mais um desgaste para porcelana, um desgaste mínimo. Então, às vezes, um espaço pequeno, a gente consegue injetar a porcelana e reconstruir esse dente em porcelana. Não precisa desgastar para conseguir injetar a porcelana. E ela pode ficar bem fininha. Pode, essa é a vantagem. Antigamente, né, usava aquelas de amálgama, né? Aquela que é preta, né, gente? Quem quer trocar, por exemplo, essas obturações? A troca é possível também, né, no caso, para essas restaurações indiretas, mas nem sempre, por exemplo, às vezes o paciente tem a boca toda cheia de amálgamas, que são aquelas restaurações prateadas e que vão ficando até pretas e feias com o passar do tempo. Algumas são pequenas, outras são maiores. Então, essas maiores é que a gente indica de fazer essa restauração indireta. As pequenas, claro que depende muito de cada caso, né, Fabiola? Mas essas menores, em alguns casos, a gente consegue fazer em resina diretamente na boca. Mas as maiores é de bastante importância que elas sejam feitas em laboratório. Viu, Fá? E outra indicação também é quando você faz uma reabilitação extensa, que precisa levantar mordida. É um assunto extenso, mas esse tipo de restauração pode ser feito sem precisar fazer aquele desgaste todo que antigamente se fazia, que eventualmente o paciente precisava até de tratamento de canal, desgaste total da coroa para conseguir um levante de mordida ou alguma oclusão diferenciada. Essas restaurações de porcelana injetadas nos permitem fazer isso com uma espessura mínima, só o necessário para aumentar. Então, muitas vezes pode ser feito só adicionando-se à coroa já existente do paciente. E olha só quantos esclarecimentos nós tivemos hoje no nosso quadro de saúde bucal. Continuem escrevendo, mandando seus e-mails com as suas dúvidas, mas o próximo programa a gente vai dedicar a todos os telespectadores que nos enviaram as dúvidas sobre facetas, porque nesse congresso que a doutora Larissa foi, também foi um tema abordado. Então a gente volta com muitas novidades. Ficamos por aqui com o nosso quadro de saúde bucal, agradecendo mais uma vez essa equipe maravilhosa da doutora Larissa Schitzer-Hart.